Oi, pessoal! No vídeo de hoje de português, nós vamos estar falando sobre poemas visuais. Vamos entender o que que é? Poema visual é uma forma poética, não formal, né? Quer dizer, eu tenho liberdade para me expressar, que valoriza os efeitos visuais. O que isso quer dizer? Prioriza a formação de imagem, né? E essas imagens são importantes, porque elas completam o sentido do poema e causam uma expressão, né? Uma vivência, um sentimento maior com o texto que a gente está lendo. Então, imagem e texto podem ser combinados até com essas linguagens mais artísticas, né? E aí, fica ligado aí com a gente para perceber como é que monta umas dicas, né, de passo a passo. Primeiro, antes de começar a escrever, é importante que você defina sobre o que vai escrever, né? Qual é o tema? É animal? É objeto? O que seria? E aí você vai pensar na forma como vai representá-lo nesse desenho, começando por um contorno desse desenho. Depois, a imagem tem que começar a se relacionar com o texto verbal. No caso, se a gente estiver falando de animal, um gato, a gente vai ter que escrever o texto relacionado ao gato, né? O que o gato, aquele animal faz, né? Ou qualquer coisa relacionada ao tema deste animal, o gato. Pense nas características da imagem para começar a descrever o texto, como a gente acabou de falar. Você vai perceber que o texto e a imagem acabam se misturando e a gente não costuma usar pontuações nesse tipo de poema. Olha lá, conecte-se, um exemplo, né? Conecte-se a quem leva energia para o seu dia. Olha que legal, tá vendo? Então, aqui as dicas de um passo a passo para você entender melhor como faz a montagem. Aqui a gente está dando exemplo de um animal, em específico, o gato. Então, desenhe com lápis o contorno de um gato, por exemplo. Segundo, escreva o poema com caneta em cima da linha que forma o contorno do gato. Mas atenção, o contorno do desenho não pode permanecer, ele tem que ser apagado. Depois, como terceiro, como a gente acabou de dizer, apague as linhas de contorno e deixe apenas as letras formando o contorno do gato. O poema visual está pronto. Observe o tema aí, por exemplo, zzz, e o gato ronque, 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 que é o barulho que ele faz. Atenção, pessoal, o poema visual pode ser pintado, né? Nos elementos de imagem, onde a gente não tiver o texto escrito, ele pode ser pintado, tá? Então, há outros exemplos de poema visual. Olha que legal. O infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito dos seus olhos sem fim, né? O mundo roda, 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 o tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar, vejo círculos, retângulos, quadrados e por aí vai, né? E outro exemplo, né? A nuvem, o barco, a onda, tá vendo? Né? Aqui, exemplos de poemas visuais, inclusive, que as minhas filhas fizeram, né? Então, vamos lá. A gente começa, por exemplo, adoro comer plantas, viver nas savanas, as misturas das cores, marrom e amarelo, e aí vai. Olha que legal aqui, por exemplo, o meu enorme pescoço. Então, tudo tá tematizado, né? Outro exemplo, olha só, vivo no fundo do mar, mas de vez em quando gosto de pular para ver o ar e logo volto a mergulhar, porque são as minhas nadadeiras que fazem um zigue-zague de brincadeiras e por aí vai, né? Perceba que tanto neste poema visual como neste outro, a gente fez outros elementos que completam o tema desse poema visual, né? Que são as cores que a gente está falando no tema, né? Que são os desenhos onde não tem texto que a gente acabou pintando, né? Tá bom, pessoal? É isso aí. Espero que tenham um bom estudo e até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar os seus joinhas e de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo.